bem-vindos. Esse é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar toda quarta-feira, 20 horas, canal 10.3 da sua TV. E tem um oferecimento da Cuida e Amor. Olha, a Cuida e Amor é a maior agência de cuidadores de idosos da Bahia. Você que quer dar um tratamento melhor para o seu idoso, para o seu velhinho, não pode deixar de conferir os cuidados da Cuida e Amor. Vai aparecer aqui o @ da Cuida e Amor. Passa lá e confere. Pessoal, hoje o programa está super especial. Tenho aqui duas figurinhas no programa de hoje. Robson Costa e Maria das Graças Andrade Leal, mais conhecida como Graça Leal, aí da UNEB, tá bom? Os dois fizeram um trabalho maravilhoso contando a independência da Bahia. No mês de aniversário da independência da Bahia, 2 de julho, os dois estão aqui, vão bater um papinho comigo, você vai descobrir a história do livro Bahia, 2 de julho e do docudrama Caminhos da Liberdade, escrito e roteirizado por Robson Costa. Gente, muito bem-vindo ao programa Reflexões. A palavra é de vocês. Por favor. Então, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde. Para quem vai assistir a gente no YouTube. Obrigada pelo convite, Maicon, pela participação nesse programa que é importante para a gente desenvolver alguns debates. E como eu sou historiadora, os melhores debates são historiográficos. Sim, claro. Então, 2 de julho está na pauta e vamos lá, vamos seguindo. E Robson Costa. Olá, tudo bem? Maicon, é um prazer enorme estar aqui no teu programa. Sim, obrigado. Reflexões. E esse tema nos apaixona enquanto historiadores, enquanto cineasta. Nós fizemos a Bahia Comemora, o bicentenário da independência do Brasil. E são fatos históricos, personas que emergem e o povo contando a sua própria história. Como é que nasceu a ideia de criar um docudrama, captar textos para escrever um livro, A Bahia, 2 de julho? A ideia inicial é sair dos padrões daquele estilo fechado de documentário. Sim. É trazer a emoção, trazer o sentimento, e só através da interpretação e nós poderíamos fazer essa conexão. Sim. Entre o relato histórico e a emoção da cena, da historiografia tradicional para a historiografia da oralidade. Sim. Né? Então, só trazendo os personagens ao vivo, Sim. vivenciando as personagens, que nós conseguimos fazer essa conexão. Muito bom. Professora Graça Leal, conta como é que foi a história, como é que nasceu o livro Bahia, 2 de julho. Menino, foi assim, no período do ano passado, Sim. eu assistindo pela TV, acompanhei os eventos após a pandemia e como o 2 de julho, o cortejo 2 de julho foi extremamente ocupado pelas ruas, as ruas foram ocupadas, e principalmente o ano das eleições presidenciais. E vieram todos os presidenciáveis participar do cortejo. Sim. E o que mais me chamou a atenção é que a mídia nacional desconhecia o significado do cortejo, da festividade e também desse significado político do 2 de julho na Bahia. Sim. Então, o 2 de julho nasceu dessa inquietação das pessoas no Brasil e na Bahia desconhecerem o significado político. Então, eu lancei essa ideia na editora, da EduNeb, e essa ideia cresceu de tal forma que resultou nesse lindo livro que, a meu ver, representa uma produção inédita na Bahia, uma produção luxuosa, e produzido pela uma editora pública da universidade, Muito do bonito. estado da Bahia. Qual é o impacto histórico e cultural para a sociedade baiana e brasileira desses dois projetos de vocês? Nós precisamos fazer uma revisão histórica desse processo, porque é um processo. O sentimento libertatório, ele já acompanha o nosso povo. Sim. Desde a Conjuração Baiana e outros movimentos. Ele eclodiu em 23 por uma questão de conjuntura.
Mas, além de desconhecer, professora, me permita, há uma intencionalidade de não reconhecer a nossa história. Porque muitas vezes nós temos uma história contada do ponto de vista sulista. Sim. O 7 de setembro, ele foi importante? Foi. Sim. Inclusive, depois Dom Pedro teve que reconstruir, visitando as comarcas lá do sul, né, tentando negociar esse processo. Não houve luta, não houve participação popular. Na Bahia, o resgate das lutas do negro, do índio, né, até mesmo dos portugueses que estavam ao nosso lado, mas, acima de tudo, dos sertanejos, ele é fundamental para contar a história dessas personas, desse povo, com as suas intenções, né? Na luta desse processo de independência, na luta essencialmente, Sim. no caso do povo negro, para a libertação da escravatura e outras intencionalidades do sertanejo, do índio, né? Então, nós formamos uma matiz aí de intenções. Então, o documentário ele vai tocar nesse ponto e trazer à tona essas reflexões. Nós precisamos, como professores, historiadores, historiadoras, revisitar cada vez mais as nossas ações, o nosso protagonismo na história, né, nos eventos que ocorreram, particularmente nesse evento da independência, que normalmente a escola, né, entende que a independência foi no 7 de setembro, né, e que não houve, foi uma coisa harmoniosa, etc. e tal, que é essa historiografia tradicional que é passada e ainda existe no imaginário das pessoas. Sim. E, no entanto, o 7 de setembro foi um marco, só que os portugueses continuaram investindo na permanência, né, no território, que não era um território brasileiro ainda, Sim. mas nos espaços que tinham importância econômica, como a Bahia, Pernambuco, Ceará, o Pará, né? Então, Maranhão. Então, o norte do Brasil, ele ainda era muito cobiçado pelos portugueses e eles permaneceram. Sim. E na Bahia, particularmente, porque não só a Bahia concluiu esse processo de independência de uma forma mais ostensiva, né? Em formato de guerras. Apesar de alguns historiadores considerarem que não houve guerra, mas houve guerra, né? Muitas pessoas morreram, foram armas, foram pedras, foram facas, né? Foram tiros, foram navios. Então tem uma estrutura de guerra que só na Bahia aconteceu. Né? Então a Bahia é considerada não somente de forma simbólica, mas é o marco de conclusão de um processo que não se acabou no 2 de julho de 2023. Não foi finalizado ainda, né? Porque os conflitos continuaram ao longo dos anos, né? Principalmente no pós-independência, e aí é uma outra história. Porque o povo não saiu das ruas. Sim. Né? As pessoas, a população negra, escravizada, né? As elites, né? Escravistas, mantiveram o ideal de liberdade, porque a pauta era a liberdade. Né? Então, para os escravizados, a liberdade era irrestrita, inclusive a liberdade de deixar de ser escravo. E não foi o que ocorreu. A Bahia ela representa o movimento Norte e Nordeste. Sim. Aqui aconteceu com a intensidade, com uma força que não aconteceu em outros estados. Embora Pará e outras regiões houveram luta, mas aqui representou, e é bom para a gente tocar neste assunto, a primeira ideia de identidade nacional. Se não houvesse as lutas pela independência, talvez a Bahia e outros estados seriam um outro país. A Bahia traz à cena, o Nordeste traz à cena a importância da unidade nacional. Então, o 2 de julho, ele representa uma ideia, talvez, não sei, pela primeira vez, uma ideia territorial de Brasil.
Agora tem uma... Desculpe. À vontade. Desculpe, Michael. É o seguinte, eu venho sempre conversando sobre esse sentido da independência, Sim. que, a meu ver, essa independência não está concluída ainda hoje. Porque as forças externas, elas permanecem atuando, né, contra a soberania. Então, hoje, a coisa mais contemporânea que a gente está vivendo hoje é a disputa pela Amazônia. Sim. Né? Então, essa questão das forças externas, o Portugal só reconheceu a independência em 1825, porque o imperador pagou uma indenização a Portugal. Sim. Entende? Então, assim, eu vejo que um processo de independência de países colonizados, acredito que seja um processo contínuo. E a gente não pode deixar de prestar atenção no que está acontecendo hoje. Né? Porque a história não é o que passou, né? Mas é o que a gente está, é o que reflete hoje. Né? Então, é só para a gente debater um pouquinho sobre essa questão de realmente houve independência. A gente precisa conhecer o pós-independência, como a gente precisa conhecer o pós-abolição. Isso. É isso aí. Pessoal, vou fazer um breve intervalo comercial, tá bom? Vou pedir a vocês que fiquem aí. A gente volta em 1 minuto. Ou vamos acabar com o mosquito, vamos junto galera, acabando com o mosquito. A doença já era. Ou vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya, macetando ela. Não fique de perna bamba, acabe com a dengue, acabe com ela. Não deixe água parada na telha, na laje, avise a galera. É no verão que o bicho pega, então pegue a visão que o mosquito já era. Mas sozinho não dá, temos que nos unir. Vamos todos juntos mandar o mosquito pra fora daqui. Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui. Ou vamos acabar com o mosquito, vamos junto galera, acabando com o mosquito. A doença já era. Gente, o assunto é sério. Não deixe água parada e proteja sua família. Se tiver sintomas, reforce a hidratação, não se automedique e procure uma unidade de saúde. Dengue mata. Saiba mais em saude.ba.gov.br. SUS, Secretaria da Saúde, Bahia. Governo presente, futuro pra gente. É isso aí, muito bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões. E aqui no estúdio a gente continua com Robson Costa e Graça Leal. Como foi escolher os atores para participar do docudrama e como foi selecionar os textos para estar contido neste livro? Eu costumo dizer, Marco, para me parabenizar primeiro pelo programa, se me permite mandar aqui um grande abraço ao nosso governador Jerônimo Rodrigues, não posso que esquecer. Apoia as nossas iniciativas, da nossa TV Conexões, a nossa secretária Adélia Pinheiro. Sim. E essa semana um monte de aniversários, então mando um beijo aqui para a Leninha, nossa superintendente da Educação Básica, e para a Rovena Brito aqui, me permita, chefe de gabinete da secretaria, que aniversaria neste mês. Foi um desafio, sim, mas eu costumo dizer, como roteirista, que o Frank Menezes, Márcia e todos os outros atores, o Igor, foram muito generosos. Sim. Né? Então, a produtora Selma, né? Que também fez essa escolha, né? Mas encaixaram bem os atores, as personas. Muito legal, parabéns. Professora, como foi selecionar 14 textos para estar neste livro? Foi um projeto elaborado coletivamente, liderado pela professora Sandra Soares, que é a diretora da editora da Eduneb. Ela encantou esse projeto loucamente. E nós abrimos uma chamada pública, sim, de historiadores e historiadoras para participar. E também convidamos alguns historiadores que o objetivo era exatamente reunir artigos que refletissem de uma forma inovadora, com novas fontes, com novas perspectivas de análise, também nessa abordagem da nova história, da historiografia, em que os agentes, os protagonistas estão presentes e não são apenas os heróis, sim, né? Mas algumas heroínas estão presentes no livro, como Maria Quitéria. Aí nós conseguimos reunir uma
eu chamo de mosaico historiográfico, em que estão presentes aspectos da questão política, Sim. econômica, cultural. Conseguimos reunir essa nova visão de uma historiografia sobre a independência na Bahia, sobre o 2 de julho, em que há não somente as fontes documentais de arquivo, inclusive tem um artigo das professoras Tereza e Rita Rosado, sobre as fontes documentais que existem custodiadas no Arquivo Público do Estado da Bahia, que é importantíssimo, sem fontes a gente não estuda, não trabalha, e também a iconografia da festa. A gente conclui o livro com a iconografia da festa, não somente a iconografia do passado, mas essa iconografia do presente, fotografias contemporâneas, as representações e as novas pautas, né, contemporâneas que vão se agregando a essa história do cortejo que começa desde 1824, né, e até hoje a gente está com essas pautas do LGBTQIA+, a questão indígena. Maria Filipa, Maria Quitéria e Joana Angélica. Qual desses personagens marcaram mais vocês dois na hora da pesquisa? Veja só, eu faço parte de um grupo de pesquisa, né, que eu chamo o grupo das intencionalidades. Isso. Tudo é uma conjuntura. Então, cada persona, né, ela acontece no processo histórico com uma intensidade intencional. Então, por exemplo, nós trazemos a figura da Joana Angélica, que para mim era um centro e foi um estopim para desencadear outras ações. A Joana Angélica, ela não protege apenas o convento e a sua irmandade. Na nossa visão, ela tem uma forte ligação com revoltosos. Ali, para chegar no dique do Tororó, o único caminho mais fácil, ali um espinhadeiro, era através do convento. Sim. E revoltosos estavam ali aquartelados. E na nossa visão, a madre, ela participa desse processo, protegendo esse encontro entre Madeira de Melo e Joana Angélica, né? Então nós colocamos como uma licença poética para dar força e mostrar essa intencionalidade de que as lutas eram maiores. Sim. Maria Filipa, invisibilidade. Né? A história mostra que o povo negro, as mulheres negras, né? Elas foram invisibilizadas ao longo do processo histórico. Sim. Então, a luta, quando ela comanda 200 mulheres, isso é representativo. Essas histórias precisam ser ditas, né? Precisam ser contadas. A Maria Filipa, ela entra nos nossos encantos como uma representatividade do povo brasileiro, da mulher e da mulher negra. Sim. Então, aí a gente tende a dar relevância ao papel da Maria Filipa, que traz consigo as lutas populares. Sim. Aí é o debate, né? Historiográfico, o debate que está aí na pauta. A Maria Filipa existiu, não existiu. Sim, é verdade, né? é uma provocação. Mas o importante não é se Maria Filipa existiu ou não existiu. O mais importante é que essa representação de uma força feminina, né, negra, pode reunir em torno de um indivíduo denominado Maria Filipa, né, que esteve presente nas lutas. Né? As mulheres negras, as mulheres estiveram presentes. E normalmente em todos os movimentos, se a gente for considerar, né, a revolta dos Búzios ou a Inconfidência Baiana, como queira, né, as mulheres tiveram um papel importantíssimo, né, no leve e trás, né, das notícias, da comida, a alimentação durante a guerra foi realizada pelas mulheres. Né? A gente, quando escreve história, a gente está normalmente representando algo que a gente enxerga a partir das fontes. Né? Então, essas representações, elas podem ser alteradas ao longo do tempo a partir de algumas pautas contemporâneas. Né? Nossas perguntas contemporâneas que fazem com que a gente volte ao passado. Mas, em torno disso, nós temos
Inclusive, aqui no nosso livro eu quero agradecer antes disso as nossas organizadoras, minhas parceiras, Sim. a professora Vanete Pereira Souza, a professora Virgínia Queiroz. E também é importante informar e destacar a presença do curador artístico, Sim. porque esse trabalho, ele além de ter compor textos historiográficos, científicos, de pesquisa científica, acadêmica, também compõe obras de arte de diversos artistas da Bahia, que fizeram a leitura dos textos e representaram em lindas telas. Aí tem tela, tem desenho, tem fotografia. Então, isso é muito importante a gente destacar. Eu vou ter que interromper a professora para fazer um breve intervalo comercial. Fiquem aí, a gente volta em um segundo. É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões. Estou aqui com o Robson Costa e a professora Graça Leal, da UNEB, tá bom? Quando se fala de Maria Filipa, e como o professor Robson Costa colocou bem, é uma mulher que traz em suas raízes a luta feminista, é uma mulher que traz a luta racista, que foi enfrentada na época. Mas assim, vocês não acham que propositadamente a história de Maria Filipa foi invisibilizada? E por quê? Me permita. Tá A historiografia, ela nos dá conduções para a gente chegar a conclusões, e é no plural. Sim. Agora, eu pesquiso e as fontes da história, da oralidade. Sim. E o que a gente vivenciou como sentido, o sentido das lutas, do negro, da mulher, ele já estava presente. O povo baiano é um povo irreverente, Sim. É um povo de luta, é a característica nossa. E ele veio porque essa característica vieram dos africanos, vieram dos povos que se juntaram à nossa formação. Sim. Então, a Bahia, por si só, é um leito de pessoas lutadoras, na sua essência. Existindo a persona, ou não, mas eu acredito que ela existiu. Com toda certeza, se não Agora, pode ser um conto de fada. a representação, e aí a professora tem razão, a representação das lutas, essa é mais forte. Sim. Mas identificar as lutas a uma persona ganha visualmente, historicamente e no sentimento uma expressão, Michael, muito forte. Muito forte, Então, muito maior. acho que a figura de Maria Filipa tem essa representatividade da mulher guerreira, da mulher baiana. Então, a Graça, ela tem razão, a independência da Bahia começa a ser desenhada um século antes de 1823, Sim. na nossa visão, e ela continua, porque aí se a gente fosse um outro debate, que é a questão das lutas pela a democracia, no sentido, entre aspas, já de citar na Bahia a questão republicana, do questionamento ao império e já incitando aí a república. Então, ao chegar hoje, a gente diz no final do filme, a independência da Bahia se constrói ontem e hoje, a partir desses movimentos, principalmente dos movimentos da periferia, dos quilombos de ontem e dos quilombos sociais de hoje. Sim. Então, num dos textos a gente reflete isso. Sim. Ainda as mulheres da periferia, como um todo, ainda buscam lutas individuais. Mas hoje a gente tem já o território baiano, já na sua unidade, e a gente precisa ainda consolidar. A Bahia é diversa, Michael? A sua pergunta, Michael, em relação à invisibilidade de Maria Filipa em particular, ela tem sentido porque essas personalidades, a gente comum, as pessoas vindas de baixo, as pessoas negras, escravizadas,
elas sempre foram invisibilizadas pela historiografia. Então, quando há uma revolução que a gente traz no livro, é uma revolução historiográfica na Bahia, que é a partir do professor Luiz Henrique Dias Tavares e o Biratã Castro. Então, ambos trouxeram temas como a independência e ampliaram esses temas, o reconhecimento, né, dessas pessoas que viveram as lutas e resistiram e continuam resistindo até hoje. Então, é uma questão mesmo da nossa metodologia, né, da nossa metodologia de pesquisa, as fontes que renovaram ao longo do tempo, a partir dos anos 80, né, a partir de basicamente 88, com o centenário da abolição. Então, essa historiografia foi renovada e o protagonismo negro, feminino, das pessoas, dos loucos, dos velhos, das crianças, passam a ser incorporados e reconhecidos como protagonistas, como fazedores dessa história. Sim. Então, no caso do 2 de julho em particular, Maria Filipa, ela vem como uma representação, como um símbolo de uma mulher negra, né? Que viveu a escravidão, ou que vivia a escravidão, e que reagiu e resistiu. Sim. Então, são significados, né, que a gente precisa trazer para a contemporaneidade, que não só Maria Filipa, né, mas outras tantas mulheres que continuam ausentes da nossa escrita, Sim. porque a gente ainda não encontrou. Sim. Sabe? Então, a gente está buscando, a gente está encontrando, está investigando, e tem outros personagens que estão presentes e que a gente precisa divulgar mais. Sim. Né? Então, como eu estudei Manuel Quirino, não sei se vocês conhecem Manuel Quirino, que é a minha paixão mesmo, historiográfica, e de sujeito negro que viveu a história da escravidão, se tornou vereador na República, e que foi o único na Bahia que escreveu sobre a participação africana na civilização brasileira. O que é que vocês querem que a sociedade baiana e brasileira reflitam a partir dessas obras que vocês acabaram de entregar? Veja, eu não poderia aqui, mas me permita mais uma vez, mandar um abraço também que dividiu a direção artística, a direção de cena, Murilo Deolindo. Olha, aguarde esse nome, vai ser um grande diretor de cinema na Bahia e no Brasil. Murilo, um beijo no coração. A Ricardo Carvalho, que nos ajudou também a fazer a pesquisa histórica e faz a representatividade histórica, ele traz o contexto histórico, narrativo. Sim. E a meu querido Maviael Melo, as músicas, as canções compostas por Maviael, autoral. Então, mandar um beijo para essas pessoas e todos os atores. Por favor. Né? O que nós queremos é, primeiro, dizer dessa representatividade do povo baiano. Sim. Nós existimos enquanto povo de luta, ontem e hoje. Sim. O Brasil não é só o sul, entre aspas, que não é mais maravilha, mas não é só o sul-sudeste. Sim. O Nordeste, no sol todo o seu esplendor, ele tem uma história, tem uma vivência a ser contada e tem que ser inserida, inclusive nos livros didáticos. Sim. Tem que ser registrado, porque nós fizemos parte desse processo. Né? É tirar essas lutas do povo nordestino, do povo do norte, e colocar no cenário e na historiografia nacional. Sim. É um debate pela inclusão. Você só consegue isso mostrando historicamente, através de texto, através do cinema, através de programas como o seu, né? Mostrando as nossas intencionalidades. Todas as nossas ações, elas são intencionais. Sim. A nossa intencionalidade é fazer com que haja uma grande reflexão, olha aí o seu programa, né? Das lutas e do nosso processo de identidade. Sim. Identidade como povo, identidade geográfica, identidade inserida nesse Brasil, né, contemporâneo. Eu quero agradecer a Bahia Gás, na figura de Gavasa, que ele foi um parceirão, contribuiu para a gente
conseguir lançar o e-book, né? O livro está em e-book, a editora está disponível pela editora da EduNeb, e quem tiver interesse, por favor, visitem. E nós estamos agora na fase de captação de recursos para poder imprimir alguns 1000 exemplares para distribuir para as bibliotecas, para os arquivos, para as universidades, para as escolas, né? Enfim. E o governo do estado da Bahia também está apoiando bastante esse trabalho. Esse trabalho, como o cinema, como o seu programa, eu concordo plenamente com Robson, a gente precisa, né, divulgar, a gente chama assim da história pública, né? Então, a Bahia, o Amazonas, né, todos os lugares têm história. Sim. E elas precisam ser entendidas como Brasil. Enquanto o Brasil, do ponto de vista da produção do conhecimento, se restringir a uma determinada área que hegemoniza essa elaboração do conhecimento, a economia, dito nacional, o pensar, tudo, né? Uhum. Né? Inclusive a ideia de Nordeste. Né? Então, a gente não vai conseguir, o Brasil, o nosso querido presidente da República, não vai conseguir integrar os interesses que estão, né, são divergentes, isso é democracia, né, mas que a gente precisa entender que existe uma nação, né, e a gente precisa lutar por ela. Então, esses trabalhos, eles trazem essa ideia, né, e essa mensagem, né, de que a Bahia, no caso do 2 de julho em particular, foi um protagonista importante para a conclusão de uma etapa do processo de conquista da nossa soberania. Sim. Né? Foi uma etapa. As lutas continuaram. O povo estava na rua. Né? O exército, os soldados estavam lutando. Né? Então, e nós hoje precisamos entender que, eu não diria assim, o povo baiano é o povo da luta, mas é o povo da resistência. Né? Ela pode resistir, esse povo, nós, resistir silenciosamente, e resiste também na festa, né? Não somente na guerra, né? No conflito, é a na luta violência. que não para nunca. Não para, é resistir. Né? Então, a mensagem é que a gente precisa... Por exemplo, aqui tem um artigo de Hendrik Frey, que é um estudioso de décadas sobre a independência, demonstrando, desde o cortejo de 1824 até o 1888, como a participação negra de pessoas escravizadas foram questionadas pelas elites ditas brancas. Né? Então, é uma resistência também na participação da festa, de ocupar o espaço das ruas, né? Com seu grito, com sua voz, demonstrando que faz parte, que integra, né? E quer liberdade, quer democracia, né? Quer igualdade, em todos os aspectos, né? E fora a tirania. O documentário, o docudrama que o senhor criou está indo aí para 5 países, foi traduzido agora para inglês, me parece que para alemão também, eu dei uma rápida lida. Como que o senhor vê a distribuição desse material? Que para mim, ao meu ver, quando eu assisti, eu achei fantástico. Como é que você vê esse trabalho indo agora para fora do país? Essa é uma intenção, nós somos fase ainda de produção, colocando as legendas, né? E também buscando patrocínio para isso. Mas em setembro nós estaremos em Portugal, na Universidade de Coimbra, fazendo um grande debate, por exemplo, um debate pedagógico. E hoje vai ser a primeira mostra internacional do documentário. Vai ser exatamente em primeira mão aqui para você. Aí, tá vendo? Tá vendo, Dina? Um beijo aí para nossa querida Dina. Para todos da TV Quirimorê. Né? Para todos da Quirimorê. Você sabe que a gente está estreando também na TV Quirimorê. Coisa boa, me chame também. Coisa boa. A Estação do Saber vai ter um horário aí na TV Quirimorê. E com 2 programas, o Descomplica a Sua Redação, com Vina Queiroz. Querida Vina, um beijo, né? que estrela esse programa, bela professora de redação. E o nosso talk show, Estação do Saber Conexões, estreia em 2 horários. Eu não sei me precisar agora, fugiu da memória, mas
nós estamos desembarcando aqui na TV Querimoreira. Colega Coisa boa, coisa tremenda, né? Professora, o livro também será distribuído, a gente vai fazer aquela caminhada de pedir patrocínio. Você que está nos assistindo agora, quiser apoiar esse ato cultural, a hora é agora. Então, esse projeto ele foi aprovado pelo Faz Cultura. Sim. E conseguimos a primeira e a grande parceria da Bahia Gás. E nós ouvimos muitas propostas, né? Mas a gente quer realmente que isso se concretize para que o livro possa ser impresso e distribuído, como eu já falei, às escolas, às bibliotecas, nos arquivos, e não somente na Bahia, mas também nacionalmente, né? Inclusive, o nosso presidente Lula, quando esteve aqui no 2 de julho, ele recebeu um exemplar e temos uma foto dele com uma coisa mais linda, enfim, quer dizer, já está lá no Palácio, né? Então o livro já está no Palácio. Então é isso, gente. Agradeço pela oportunidade e vamos seguindo para garantir que o livro possa circular mais. E está em e-book, como eu já falei. E é importante também a gente pensar que o livro, o conceito do livro é um conceito não somente historiográfico, acadêmico, científico, mas também artístico, né? Então tem a pesquisa importante e a produção de várias obras produzidas especialmente para essa publicação. É isso aí, pessoal. Acabei de conversar com o Robson Costa, tá? Que contou a história do docudrama Caminhos da Liberdade, produzido pelo governo do estado, historiado por ele, tremendo, tá bom? E com a professora Maria das Graças Andrade Leal, da UNEB, tá bom? Quero agradecer aos dois, foi uma honra tê-los aqui no programa Reflexões, tá bom? As portas estarão sempre abertas para quando vocês quiserem contar suas histórias, contar novos lançamentos, tá bom? Vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Muito obrigado. Claro, eu vou deixar a palavra principal. Mas é agradecer estar nessa casa, estar com você, com essa equipe aqui, ó. Para vocês que estão assistindo as reflexões, continue assistindo, ó. Um beijo no coração e se ligue na TV Querimoreira. Eu estou aqui já. Olha agora, aí. Você pode encontrar, que essa é uma entrega, você falou bem, claro. da Secretaria da Educação, do Governo do Estado. Uma das ações é a entrega desse docudrama e você encontra aonde? No YouTube, @TV Conexões, a Estação do Saber. Coisa boa. Bom, então, obrigada, Robson, TV Querimoreira. Para mim foi uma honra estar aqui. Não é? Porque eu faço, assim, eu sou fã da TVT, da TV Querimoreira, 247, Isso. né? E a gente precisa realmente avançar com qualidade, né, na informação, né, na comunicação, porque sem essa educação da informação, né, informar educando, a gente não vai seguir por caminhos mais democráticos, mais inclusivos. Então, o meu recado aqui é que a gente possa continuar estudando, analisando, defendendo a memória, né, que é uma defesa que eu faço aos nossos arquivos públicos, para que eles tenham mais atenção, sejam mais bem atendidos do ponto de vista da estrutura, da preservação dos acervos, porque é a partir daí que a gente produz conhecimento, né? Então, muito obrigada e vamos lá. Obrigado a vocês. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. Na volta tem um bloco musical. Fiquem aí, a gente volta em 1 minuto. Parabéns, bom demais ouvi-lo, viu?
Marcos, conta um pouco da sua história. Quem é o Marcos? De onde você veio? Como é que começou essa coisa de tocar? Bom dia a todos, né? É um prazer imenso estar aqui no programa. Obrigado pelo convite. Então tudo começou, né, pelo intermédio dos meus pais, né? Sim. Meu pai é músico, percussionista, ritmista, né? Ele acompanhou muita gente assim, até devia saber que, né, na época que tocava, né? Que trabalhava profissionalmente com música. Ele acompanhou desde Bete Carvalho, João Bosco. Sim. Quando vinha para Bahia, né? Ele tinha que enxertar as bandas, alguns músicos, então meu pai sempre estava inserido nesses trabalhos. E nada mais é do que você herdar, né? Dos seus pais, por intermédio deles, minha mãe também, né? Meu tio, o tio dela tocava, meu tio, né? Por parte de mãe, muito bandolim. E acho que já está no sangue, né? Então você desenvolve isso. E eu comecei a ouvir música muito cedo, assim, né? Acho que desde a barriga de minha mãe, né? Claro. E meu pai me levava para os lugares quando eu já estava com uma certa idadezinha, né? Até no Fio de Gandhi, ele saía com ele pequeno, né? Na parte dessas agremiações. E aí eu comecei a me interessar mesmo pelo instrumento, né? Na época eu chamava de Lovião. Achei 4 anos de idade, né? Ele depois me deu um violão. Naquela idas e vindas, né, tenta fazer, na época era muito precário, não tinha tantas escolas boas, tantos professores maravilhosos como tem hoje, a rede social, a internet, né, muitas aulas, muitas dicas de pessoas bacanas, assim. Não tinha isso, né, coisa de cifra, né, lá, ou você tinha um professor, ou você tinha que... estudou cifra, tudo direitinho. E depois que eu fui estudar, né, fui para a escola, fui estudar no Novaes na época, fui para a universidade, me formar, para entender mais, né? Mas no início é mais essa coisa de tirar do ouvido, né? Não tinha, como eu falei, não tinha acesso a essas coisas, né? Sim. Aí você conhece algum amigo ali, outro aqui, né? E vai te passando uma música ou outra. E por aí comecei a estudar. Depois veio causa do interesse, poxa, eu quero levar isso como profissão, né? Sim. Como uma carreira mesmo e sobreviver da música, né? E com o maior respeito, porque você, às vezes as pessoas confundem, né? Você toca, né? Mas você trabalha de quê? Eu digo, poxa, música você faz faculdade, como engenharia, como médico, né? Claro que tem a universidade da rua, né? O músico de rua e o músico da academia. Eu fui buscar os dois, né? A experiência vivida, né? No ensino na rua, de tocar, acompanhar, né? Cantores, bandas. E depois eu quero agora estudar, clássica, né? Entender da teoria, da parte de harmonia, né? Então isso foi com que me deu essa sorte, né, de nascer no Brasil, ser brasileiro e fazer a música brasileira, né, que eu sou apaixonado, principalmente a música afro-baiana, né. Aí, por aí, mais ou menos. Hoje faço algumas produções, arranjo para alguns cantores e artistas, né, direção musical para alguns também. Né? Entendi. Nessa caminhada, né, de ser músico, né, dei uma resumida para... Mas Marcos, como é que você vê hoje o músico brasileiro, principalmente esse que vive da música, né, de tocar para os artistas? A música, né, hoje em dia, ela tem uma transformada assim, meio que hoje para um músico assim sobreviver dela, você tem que estar também buscando outros caminhos também, né? Mas trabalhando com música, né? Hoje você tem que, é legal o músico hoje ele ser arranjador, né, ele ter um próprio home studio dele para você ter um outro ganha-pão de música, né? Porque às vezes você viver acompanhando um artista não é mais como antigamente, né? Sim. E você tinha um cachê mais bacana assim, né? E hoje com toda a tecnologia que é muito bom, então desempregou muitos músicos, né? Então esse cenário ainda está nessa transição, né? Que você vai ver um grande show, é muito sample, assim, né? Você procura um músico, não tem, né? Tem 2 ou 3 assim, então isso é uma coisa que ficou bem complicada para esse mercado, né? Sim. De você se inserir. Então no meu caso, eu fui tentar, poxa, eu não vou só tocar, acompanhar, né? Primeiro que eu não sou cantor, eu não canto e não banheiro em casa, né? Mas aí o que eu vou fazer com música? Eu vou estudar mais para eu trabalhar, ser arranjador, fazer transcrição de partitura, Sim. ser professor de música, Sim. ser instrumentista, Sim, né? claro. E tentar tocar bem, né? Para você oferecer um bom serviço para aquele artista que você está acompanhando. Então o mercado hoje não está muito favorável assim para você só sobreviver acompanhando um artista, né? A não ser quando você toca com um artista que você tem realmente um nome muito grande, assim, que tem uma agenda de show
bacana, assim, para você, poxa, dá pra eu segurar, né, pagar as contas, etc e tal. Mas o cara que está assim, começando, assim, né, você pode fazer um barzinho ali ou aqui, mas para você almejar uma coisa maior, tá um pouquinho mais difícil, assim, você ter esse mas tudo é possível, né, o sol nasceu para todos, e é só você se destacar, estudar e procurar, né, correr na frente. As pessoas costumam falar, correr atrás, né, correr na frente. Sim. Pô, legal isso aí. Mas assim, quantos anos de carreira? Olha, profissionalmente, tocando já 25 anos tocando profissionalmente, né? Eu comecei muito cedo, mas você às vezes ficar desacreditado com a música, né? Com o trabalho, assim, você não... Eu parei algumas vezes, mas assim, tocando profissionalmente, já 25 anos, já, e tocando com alguns artistas bacanas que eu adoro acompanhar, né? Sim. Como Marinha de Castro, eu trabalho muitos anos com ela, tenho o maior orgulho e prazer de estar participando, né? E gravando os discos, e, né? Gravando dela. E, aí hoje eu toco com Juliana Ribeiro, Magali, né? Clécia, né? Sim. E outros artistas mais, Matheus Cedro, Sandro, né? Que são artistas que não estão na mídia, mas que fazem um trabalho muito bacana, assim, né? E é legal a gente também conhecer, né? E tenta não ficar muito na moda, né? Vou cantar só a questão de moda hoje, essa coisa do piseiro, não sei o quê. Eles tentam ainda... para você realmente aprender a questão do canto, as pessoas ouvirem mesmo. Aqui a gente estava acabando de ouvir entrevista, né, das professoras, né, Robson e a professora Graça, que a gente não conhece o nosso próprio quintal, né? É verdade. A gente não conhece o nosso quintal, né? Então, eu também comecei a olhar bastante para esse lado, assim, sobre a música afro-baiana, porque... Quando você estuda música, você fica, puxa, eu vou tocar música erudita, né? Eu vou estudar os de jazz. É maravilhoso, todos são maravilhosos. Sim. Que você tem como músico, você tem que realmente estudar essas coisas. Claro. Mas nunca esquecer do seu próprio quintal. Quem é você? De onde você veio, né? Quem é o filho de Gandhi? Né? O Ileaê, né? O Olodum, o Malê de Balê, essas agregações que são maravilhosas, né? Você tem essas referências que você está trazendo, que às vezes realmente passa esquecido, né? E nós mesmos não conhecemos. Às vezes o músico pensa assim, vai tocar de algum lugar, vou tocar o afoxé. Né? Então, não, mas o afoxé não é ritmo. O ritmo é o ijexá. O afoxé é uma reunião de pessoas que se reúnem para tocar o ritmo ijexá. Então, nós baianos, a gente tem sempre um pouco dessa confusão. Então é legal a gente conhecer o seu quintal, o cheiro da sua terra. Né? Claro. Então isso é muito importante, né, de você. Então eu comecei a olhar mais para esse lado. Poxa, eu tenho que valorizar o meu quintal. Da onde eu vim. Então é basicamente isso, né? Então, esse ano que vem aí, né, vou estar lançando um material aí das minhas inquietações, né? Para ser em livro, né? E áudio também, né? De tudo que eu ainda tenho necessidade de encontrar material, né? Histórico, né? E de técnica, né? No caso do violão e da guitarra, de como tocar o jexá mesmo, no violão, né? Na guitarra, o samba de roda, o samba chula, né? Que é maravilhoso, e a gente nem sequer, muitos não se dá conta, assim, que, poxa, tá aqui no seu quintal, né? Roberto Mendes tem Sodré, Dedinho de Prata, né? Uma honra. Gente, eu vou fazer um breve intervalo comercial, a gente volta em 1 minuto com Marcos Bezerra. Vamos acabar com o mosquito, vamos junto, galera, acabando com o mosquito. A doença já era, ou vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya, macetando ela. Não fique de perna bamba, acabe com a dengue, acabe com ela. Não deixe água parada na telha, na laje, avise a galera. É no verão que o bicho pega, então pegue a visão que o mosquito já era. Mas sozinho não dá, temos que nos unir. Vamos todos juntos mandar o mosquito pra fora daqui. Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui. Ou vamos acabar com o mosquito, vamos junto, galera, acabando com o mosquito. A doença já era. Gente, o assunto é sério. Não deixe água parada e proteja sua família. Se tiver sintomas, reforce a hidratação, não se automedique e procure uma unidade de saúde. Dengue mata. Saiba mais em saude.ba.gov.br. SUS, Secretaria da Saúde, Bahia. Governo presente, futuro pra gente. Coisa boa, Marcos Bezerra. É isso aí, pessoal. Vou continuar o papo aqui com o Marcos e quero saber dele qual é a avaliação que ele faz
pós-pandemia. Como é que foi viver esse momento? Como é que o músico Marcos Bezerra viveu esse momento da pandemia? Olha, foi um momento bem difícil assim para alguns colegas assim, né? Para mim, graças a Deus, eu não tive tanta dificuldade assim, porque eu já tinha uma estrutura de dar aula online, né? Sim. De gravar em casa, de ter um homezinho em casa, né? Bem simples, mas que você entregava um material com um bom produto, né? Então eu já dava aula, né? Online, né? Já tinha esse viés. Então a inquietação que gerava era só ficar dentro de casa o tempo todo. Sim. Mas assim, como para trabalhar, graças a Deus, eu trabalhei bastante, assim, né? Dando muita aula, fazendo live, né? E gravando em casa, né? As pessoas mandavam os áudios, eu gravava as guitarras, violões, cavaquinho, viola. Então isso para mim foi tranquilo. Mas foi muita dificuldade para muitos colegas, assim, porque realmente passaram muita necessidade, muita mesmo, assim, né? Teve o auxílio emergencial aí, mas Sim. Muita gente não conseguiu. Demorou de sair. Mas realmente muita gente passou necessidade. Eu tive como a gente tem bastante, quem tem amigo tem tudo, né? Então eu tive a sorte de ter alguns amigos que têm projetos, né? Bacana assim, de você conseguir arrecadar cestas básicas e você poder doar. Aí eu te ligava e tá fazendo alguma coisa, eu digo, ó, eu não, graças a Deus não. Mas se você puder me doar alguma cesta básica, realmente tem gente aqui que eu posso ajudar e vai ser muito bem-vindo, assim. Então isso foi um processo bem doloroso e foi um processo de aprendizado para os músicos, né? Se olhar mais, se valorizar um pouco mais, assim, não só ficar na coisa do showbiz, né? Sim. De só tocar e esperar, poxa, eu vou tocar, às vezes tem um tempo que eu não faço um show assim grande, né? Sim. Então assim, se eu depender só de show, poxa, como é que eu vou pagar a conta dos meus filhos, né? Então, as contas em casa, então demora um pouco, né? Às vezes você toca com um artista que não tem uma certa agenda de assim, mensal que você possa contar, né? Sim. Então isso realmente deixou muita gente na mão e foi uma surpresa que foi tão preocupante assim, né? Até alguns amigos que não sabiam que eu tinha essa estrutura assim de aula, né, de gravação em casa. É importante. Ligava, né? tá tudo bem, pra mim tá, mas outros não. Se você puder ajudar, tirando, pulando e tal, vai ser bacana. Foi um momento difícil, duro, né? Duro, muito Agora, como é que o músico, fora essa agenda de shows dele, de acompanhar grandes artistas, como é que ele monetiza a sua vida particular? Porque você dá aula, tá na internet, tá aí com vídeos no YouTube, em casa, aqui, acolá, tocando com música. Fora isso, o músico, como é que ele faz para monetizar? Rapaz, é uma pergunta interessante. Por exemplo, você tem canal que no teaser dispara e ganha algum trocado de lá? Como é que acontece Não, isso? no meu caso não. Nos meus canais, eu não tenho uma renda dos meus canais, né? Sim. De acesso. Ainda não, né? Ainda não. Então você está buscando porque você tem que realmente dar atenção e você monetizar ou pagar alguém que possa fazer isso, né? Eu ainda, é uma coisa que eu preciso gerenciar melhor a minha carreira para que eu possa fazer isso ou pagar alguém, ou você realmente sentar de, poxa, eu vou ter que fazer isso aqui mesmo, divulgar, tirar uma foto ali, né? E vou gravar teu programa agora, e você gerar conteúdo, né? Certo. Isso eu tenho ainda essa dificuldade. Na verdade, acho que é até uma preguiça. Ou então, poxa, tem um passo assim, poxa, era pra eu ter feito isso, tirar uma foto, falar que eu fiz aquilo ali. Porque isso gera conteúdo bacana, né? As pessoas que eles seguem, né? Às vezes eu dou umas dicas lá no Instagram, né? Livro que eu tô lendo, assim, sobre a história, né? Sobre os bandos, sobre os sudaneses, sobre a história do samba, né? No Brasil, na Bahia principalmente. Sobre as agremiações, né? Aí eu tô lendo tal livro, uma boa leitura. Então você vai muito comentário, pô, você tem que postar mais, posta mais um vídeo falando dos ritmos, né? De como é que toca isso aqui, como é que você toca o samba de roda, o samba chula, né? Aí essa diferença do samba reggae, do olodum para o samba afro-dele aí, né? Sim. Então as pessoas ficam com essa, pedindo isso, às vezes eu faço, às vezes não faço, mas demoro, né? O legal é você estar sempre monetizando, né? Marcos, como é que faz para te encontrar, para poder as pessoas acompanharem, comprarem suas aulas? Faz como? Onde é que eu te acho? No Instagram, @Marcos Bezerra Guitar. Uhum. @Marcos Bezerra Guitar. Eu quero ouvir só mais uma canção sua. Joga tudo, vai lá. Tocar uma canção popular que todo mundo conhece, né? Sim. Deixa eu ver aqui.
Muito bom, muito legal. Pessoal, eu vou me despedir aqui do Marcos Bezerra. Rapidinho, queria ter um pouquinho mais de tempo com ele para a gente conversar um pouco mais. Mas esse é o nosso bloco musical, né? Passa rápido, é um bate-papo muito leve, muito tranquilo. E foi um prazer tê-lo aqui no programa Reflexões. As portas estão aí. Quando quiser apresentar alguém, apresentar aí um show seu, o programa Reflexões é isso. Vou deixar com você a palavra para você fazer suas considerações finais, tá bom? Eu que agradeço o convite, né? Eu me sinto muito honrado de estar aqui batendo esse papo, de falar um pouquinho sobre minha carreira, né? Sobre os projetos, né? Então é só agradecer mesmo, né? Ser grato mesmo ao Criador e a amigos e a parceiros, né? Um beijo nos meus filhos, né? Minha mamãe. Então é isso, eu agradeço muito, muito obrigado e assistam, né? Às quartas-feiras, né? 20 horas. 20 horas. Canal 10.3. 10.3. TV Quirimurê. Eu também tenho que agradecer ao Marcos, porque a gente se encontrou em junho do ano passado no shopping Salvador Norte. Nós gravamos um programa lá com o Júlio Forrozeiro, cara que canta bem pra caramba, e ele tava lá na banda tocando, aí puxamos uma conversa e coisa, um dia você vai lá no programa. E hoje está sendo concretizado aqui depois de um ano. Para você também que espera, a agenda tá lotada, mas aguenta aí que você também vai aparecer aqui, tá bom? Marcos, um beijo para você, muito obrigado, meu irmão, por estar aí cedendo parte do seu tempo. Quero voltar aqui para lançar meu livro. Sempre, as portas vão estar sempre abertas. É isso aí, o programa Reflexões vai ficando por aqui. Eu me despeço de você com um beijo, um abraço. Semana que vem a gente está de volta, 20 horas, neste mesmo canal. Vou encerrar com ele, Marcos.